Uau! Seja bem-vindo ao 16º e último capítulo do livro As Grandes Verdades da Bíblia. Hoje o tema será revelador, a Bíblia e a servidão da mulher. É exatamente esse o tema do capítulo de hoje, o significado da mulher, a sua mente subconsciente. Quando você entender e descobrir o poder da Bíblia na sua vida e interpretar os ensinamentos deixados no maior livro da humanidade. Quando assisti o filme O Livro de Eli, e eu super indico para você, eu entendi que você pode sim encontrar todas as respostas. Pois para as pessoas que sabem utilizar a Bíblia, manipular as pessoas através dos ensinamentos, conquistam todos os desejos. Descubra as grandes verdades da Bíblia e transforme a sua vida. A Bíblia é o maior e melhor livro escrito na humanidade. A questão é que muitas vezes, muitas histórias foram distorcidas, muitas interpretações foram transferidas para as pessoas de forma indevida. E hoje você está tendo a oportunidade de descobrir as revelações e as grandes verdades da Bíblia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você para estar se inscrevendo, pois eu acredito que até agora você possa ter entendido que temos muitas informações para ajudar no seu dia a dia, na transformação da sua vida. Somos um canal feito especialmente para você. É para você que construímos tudo isso, para ajudar você na transformação da sua vida. Nossa missão é ajudar pessoas a transformar sua vida e viver uma vida extraordinária, uma vida incrível. E eu acredito que você pode ser o próximo a contar e ajudar outras pessoas. Ajude-nos a transformar a vida das pessoas e elas entenderem as grandes verdades da Bíblia. Eu sou muito feliz e grata ao universo por um dia ter trazido este livro para mim. E eu estou hoje compartilhando com você. E este é o último capítulo. E com certeza, daqui para frente, traremos novas informações na Rádio do Autoconhecimento, na Rádio do Conhecimento, para transformar a sua vida. Seja bem-vindo ao mundo mágico, onde tudo começa. Sua mente, sua maior riqueza. Vem para o despertar de uma nova consciência. E as grandes verdades da Bíblia vão ajudar você nesta jornada. E agora sim, vamos para o último capítulo. Neste último capítulo, o tema A Bíblia e a Servidão da Mulher. Volta e meia, nas minhas conferências sobre a Bíblia, fazem-nos perguntas a respeito de determinadas passagens de Paulo que parecem confusas e desconcertantes para muitas mulheres. Uma jovem que tendenciava a ingressar nas escolas de sacerdócio da ciência religiosa em Los Angeles, aberta a todos os homens e mulheres interessados e que preenchem os requisitos exigidos, desde que meu pai lhe afirmara que a Bíblia se opunha às mulheres do sacerdócio. Ele citava os seguintes versículos de Coríntios: Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem na casa os seus esposos, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 34 a 35. Esta interpretação literal da Bíblia manteve as mulheres em servidão por milhares de anos. O pai dela estava encarando a Bíblia literalmente, mas acontece que a Bíblia é um drama psicológico, espiritual, ocorrendo na consciência do homem. A Bíblia não está tratando de questões doutrinárias ou conceitos teológicos que são simplesmente criados pelos teólogos e tirados das suas próprias mentalidades. A palavra igreja, na Bíblia, não se refere a um prédio ou uma seita religiosa. Igreja significa tirar ou extrair sabedoria, verdade e beleza das profundezas subjetivas. Podemos chamar que é uma soma de ideias subjetivas em sua mente. Para ingressar na Igreja de Deus, você deve adotar uma nova atitude mental e compreender que Deus é o Espírito e que você está unido ao Espírito. Muitas pessoas encaram a Bíblia literalmente, esquecendo-se do Espírito e o verdadeiro significado interior. As interpretações diferentes das Escrituras, juntamente com a proclamação de determinados credos e dogmas, constituem a causa principal de incontáveis grupos sectários ou igrejas que existem atualmente.
O autor gostaria de ressaltar que a verdadeira igreja está dentro de você, mesmo que não é feita de credos, rituais ou cerimônias, assim como não está contida em escrituras de mármore ou de pedra e madeira. O seu próprio coração, o subconsciente, é o templo de Deus vivo, o Espírito da verdade que o guiará em todos os caminhos. Há apenas uma única verdade, não duas, 3 ou 1000. Vire-se para o Espírito interior que é Deus, peça luz e inspiração. Assim, todos os credos e dogmas diferentes irão desaparecer. Você irá encontrar a verdadeira igreja dentro de si mesmo, a presença de Deus. Homens e mulheres na Bíblia referem-se à interpretação das mentes conscientes e subconscientes. Mulher representa o subconsciente onde habita a inteligência infinita e a sabedoria ilimitada de Deus. Emerson diz: o infinito está deitado e sorridente repouso. Em outras palavras, Deus está nas profundezas subjetivas. Quando você reza por inspiração e orientação ou está procurando a luz de algum problema, naturalmente permanece silencioso, descontraído e receptivo. A natureza da inteligência infinita é de sempre reagir e você usa a mente consciente para executar a orientação e inspiração que recebe. Esse processo nada tem a ver com o sexo e se você é homem ou mulher. Em outras palavras, a Bíblia não está se referindo a sexo, mas a gênero. Cada pessoa é macho e fêmea no sentido de que possui um consciente e um subconsciente. O tratamento silencioso. Ao orar por outra pessoa, você deve compreender o que Paulo diz. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, no livro 1 Coríntios, capítulo 14 e 33. Um santo, biblicamente falando, é qualquer pessoa que está dedicada a Deus e aos espíritos eternos da vida. Para orar cientificamente por outra pessoa, você deve serenear sua mente, permanecer descontraído e passivo. Não tente fazer com que alguma coisa aconteça. Procure resultados. Porém, não tente coagir o subconsciente a obedecer às suas determinações. O subconsciente reage às suas convicções em relação à presença curativa infinita. No processo da oração, você não deve se fixar nos sintomas de dores ou sofrimento. Também não deve dizer: John ou Mary está ficando melhor agora. Os nervos estão calmos, o coração está normal. São sugestões, mas não uma verdadeira compreensão silenciosa. Se estiver rezando por Mary Jones, por exemplo, afirme: Mary Jones é conhecida na mente divina. Deus habita nela e seu rio de paz satura a mente dela. O amor de Deus enche-lhe a alma. Deus é a sua presença e flui através dela, revigorando-a, curando-a, restaurando-a na plenitude e perfeição. Dou graças pelo poder curativo de Deus expressando-se agora. Nesta forma de oração, você se identificou com a presença divina em Mary, afirmando que tudo que é verdade em Deus também é verdade nela. Depois do tratamento espiritual, se você experimenta um sentimento de paz interior ou satisfação profunda, se sente que é o melhor que pode fazer no momento, deixe o problema de lado até sentir que deve orar novamente. E na próxima vez que orar por Mary, deve fazê-lo como se nunca tivesse rezado antes. Se depois da primeira oração disse: isso servirá até a próxima vez, pode estar certo de que não anulou a prece. Cada vez que rezar por Mary, está reforçando a ideia de vitalidade e plenitude para ela. Gradativamente ou mesmo imediatamente, a ideia de perfeição e vitalidade ressuscitará em Mary. Quando você relaxa, entrando num estado psíquico passivo, a mente consciente fica parcialmente submersa e você entra em contato subjetivamente com Mary. O que você sente como verdadeiro em relação a Mary será também sentido por ela. Ao orar, você era o silencioso em sua própria igreja, sabendo que Deus é o autor de paz e de saúde, não de doença ou confusão. O subconsciente não fala ou articula como a mente consciente. A mente consciente se fixa em plenitude, além da beleza e perfeição. Determina alegria e vitalidade. Há uma reação do subconsciente de acordo com as crenças e convicções da mente consciente. É por isso que está escrito: porque não lhes é permitido falar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. O subconsciente fala em símbolos, alegorias, sonhos e visões de noite. A mente consciente pode interpretar e tornar-se o porta-voz do subconsciente apenas. Interrogue o seu esposo. Por que o seu Criador é o seu esposo? Isaías capítulo 54, versículo 5. Assim, quando Paulo diz: se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus próprios esposos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 35. A resposta é óbvia. Você deve se voltar para a inteligência infinita interior em busca de orientação, ação certa, inspiração e direção. Não deve se impregnar com os pensamentos negativos, medos e falsas crenças do mundo, mas sim instalar na mente consciente a ideia, a imagem e semelhança de Deus e as verdades eternas.
À medida que você ocupar a sua mente com esses padrões de pensamentos construtivos, o subconsciente reagirá de acordo, e isso se aplica a qualquer pessoa, independente de sexo. Restrições religiosas às mulheres, então baseadas na ignorância. Depois de explicar acima, a mulher, a que me referi no início deste capítulo, rejeitou completamente a falsa interpretação dada à Bíblia pelo pai, decidindo então ingressar no sacerdócio. Paulo diz: o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito verifica. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 6. A Bíblia está sendo agora ensinada do ponto de vista significativo, espiritual ou esotérico, e as mulheres estão conquistando a libertação das interpretações falsas e ignorantes das Escrituras. O famoso véu. Outra pergunta que me fizeram frequentemente é sobre o motivo pela qual até hoje, em muitas partes do mundo, as mulheres usam véus. É claro que essa peça de vestuário está gradativamente desaparecendo, à medida que mais e mais mulheres defendem os seus direitos, prerrogativos e privilégios. Homens e mulheres são iguais aos olhos de Deus. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O maior grau de liberdade para as mulheres é aquele que existe nas Américas. Já se pode divisar no horizonte a completa emancipação espiritual, mental, física e financeira. A mulher representa o lado subjetivo da vida, que é invisível, e encoberto pelo lado objetivo da vida. O véu é apenas o símbolo desta verdade. Superstições e religião. É triste, mas é verdade. Religião e superstição têm sido os principais culpados de aconselharem as pessoas a maltratar os próprios corpos, como todos os tipos de rigores, sem qualquer propósito útil. Nos tempos antigos, muitos devotos religiosos entregavam-se à flagelação, privações e fomes, que eram formas de corrupção mental e física. Muitos devotos maltrataram o corpo a tal ponto que os debilitaram e arruinaram pelo resto de suas vidas. Dizem que São Francisco passou o último ano da sua vida numa profunda melancolia infantil, porque levei este corpo a tal impasse, porque espanquei demais o meu irmão, seu corpo. A regra biológica. É verdade que ao longo do tempo o homem, em sua ignorância, tem se aproveitado das desvantagens biológicas da mulher. Ela deu à luz os filhos e se encarregou de criá-los até o ponto em que se tornassem independentes, em condições de se sustentarem sozinhos. Durante todo esse tempo, a mulher ficou em desvantagem física do que o homem, que se aproveitou para tirar proveito em próprio benefício, para torná-la inferior. Muitas religiões interpretam erroneamente a alegoria do Jardim do Éden, a fim de justificarem a manutenção da sujeição da mulher. O teu desejo será para o seu esposo e ele te governará. Gênesis capítulo 3, versículo 16. É uma estupidez encarar tais palavras literalmente. É verdade psicologicamente, como já foi explicado antes. A mente consciente governa o subconsciente, que é dócil e submisso às sugestões da mente consciente. O Concílio de Alexandria. Nos primeiros tempos do cristianismo foi realizado um concílio dos dirigentes da igreja em Alexandria. O objetivo do encontro era decidir se as mulheres possuíam ou não uma alma. O assunto foi amplamente debatido e houve a votação com a conclusão de que uma mulher de fato possuía alma, pela maioria de um voto. Contei a história à minha secretária, que comentou: foi por pouco. Estamos começando agora a ter mulheres como sacerdotes nas igrejas protestantes, mas desde os tempos de 1847 que temos mulheres como sacerdotes na unidade, ciência religiosa, ciências da mente, ciência divina, igreja da verdade e todas as ramificações do campo do novo pensamento. Recentemente, mulheres foram ordenadas como ministras na igreja episcopal. É apenas uma questão de tempo para que haja mulheres se tornando padres e bispos nas igrejas católicas. É tempo perfeitamente possível no futuro para uma mulher se tornar papa. A Idade Média. Houve muito abadesas famosas, superioras de conventos de freiras na Idade Média. Dirigiam as suas próprias instituições, eram iluminadas e inspiradas, tornaram-se tão excepcionais e brilhantes que ofuscaram em muitos os homens do seu tempo. Os homens ficaram assustados e trataram de cortar as suas carreiras espirituais promissoras antes que desabrochassem. Essas abadesas eram eruditas extraordinárias e também executivas de primeira ordem. Por isso, os homens decidiram cortar-lhes as asas. Se esses homens conhecessem a verdade, teriam se regozijado e ficariam extremamente satisfeitos de que os membros de ordens religiosas tivessem avançado para frente, para cima e para Deus. Inibir e bloquear outras coisas é colocar obstáculos no próprio progresso e avanço.
Zoólogos e naturalistas informam que não existe animal algum, vivendo pelo instinto que domine a fêmea, embora haja alguns casos em que a fêmea domina o macho. Ao longo dos séculos, o homem tem dominado a fêmea, através do mau uso de sua mente. Explora a fêmea de espécie por causa do papel biológico dela. Alegorias são como sonhos. As alegorias podem ser encaradas em diferentes níveis como os sonhos. Muitos têm mais de uma interpretação. Adão e Eva representam o consciente e o subconsciente. A serpente que o tenta representa os 5 sentidos, que o enganam e iludem em determinadas ocasiões. Mas você não deve ser governado pelos 5 sentidos, que constituem-se de conceitos diversos, bons e maus. O conhecimento dos 5 sentidos não é suficiente para governar a sua vida, pois você ficaria impregnado com falsas informações, medo, dúvidas e sugestões negativas. Há diversos níveis para a história do Jardim do Éden, mas na verdade você é o próprio Jardim do Éden. Os 4 rios representam a sua natureza espiritual, mental, emocional e física. Representam também uma alegoria do corpo, significando os 4 sistemas do corpo: o sistema nervoso cérebro-espinal, o sistema nervoso vago-simpático, a corrente sanguínea ou sistema circulatório e o sistema digestivo. A flora e a fauna do jardim, a vida vegetal e animal, representam a flora e a fauna do seu corpo. A flora, a vegetação do seu corpo, a fauna, as células do corpo. Esse jardim é ocupado por um homem e uma mulher, o consciente e o subconsciente. A alegoria do Jardim do Éden se refere ao gênero e não ao sexo. Trata do relacionamento do princípio macho e fêmea em todos nós, ou seja, do consciente e subconsciente. Eva, o subconsciente, foi tirado da costela de Adão, enquanto ela dormia. Uma maneira de encarar essa alegoria é de que durante o sono, o subconsciente assuma o controle e emerge. A cinta de costela protege todos os órgãos vitais do corpo. Um significado da costela é o símbolo natural da natureza preservativa e protetora do subconsciente. É claro que se trata apenas de uma alegoria. Durante o sono, as respostas vêm nos sonhos. Muitas vezes, a solução completa de um problema difícil ocorre num sonho. Deus revela as soluções dos problemas em sonhos ou pensamentos. Anos atrás, eu costumava ver as respostas das provas de química e farmacologia antes da prova. O inconsciente controla todos os processos vitais enquanto estamos dormindo. A costela representa também a ideia ou plano espiritual da mente. Na medida em que você menciona a ideia e como se torna entusiasmado, está chamando Eva, o subjetivo ou emocional, que é o meio criativo. A emoção segue com o pensamento, ideia e invenção da mente. É por isso que em alguns países do Extremo Oriente, a mulher segue o homem. Ele vai na frente, a mulher atrás com uma carga na cabeça ou nas costas. O homem não se cansa. Essa é a praga do literalismo. Disse que a maldição foi imposta a Eva por ter dado ouvidos à serpente, o que a tornou submissa ao seu esposo. O subconsciente é submisso ao esposo, mente consciente, não apenas para o bem, mas também para o mal. É tolice escutar a serpente que representa na linguagem comum as falsas crenças do mundo, a propaganda dos 5 sentidos. E se você gostou desse tema, temos um vídeo em nosso canal falando sobre como a influência do Jardim do Éden, da serpente, influenciam as pessoas no mundo atual. Se você gostou, deixamos o link aqui abaixo para você estar assistindo depois de terminar este capítulo fabuloso. A serpente também é o outro nome dado para o príncipe da vida ou Deus, só que representa Deus às avessas, um conceito da vida mórbido, distorcido de Deus e o universo. Se visita alguém que está com câncer, você se sente perturbado pelo pensamento de que também pode contrair a mesma doença. Onde está o tentador? Na sua própria mente. Liquide os pensamentos não positivos. Creme-os imediatamente afirmando: o Espírito em mim é Deus, é eterno e vivo, o onisciente, não pode ser ferido, é onipotente. Essa atitude irá protegê-lo imediatamente. As 2 árvores. Uma alegoria é uma representação do significado espiritual, através das formas concretas ou materiais. É um tratamento figurativo de um assunto sob o disfarce de outro. Quando era menino, perguntei ao padre da minha igreja onde ficava o Jardim do Éden. Ele me disse que era entre o Tigre e o Eufrates, e que eu não deveria fazer mais perguntas. Se uma coisa é verdadeira, há um meio pelo qual é verdadeira. Não existe e jamais existiu um Jardim do Éden verdadeiro em qualquer lugar. Mas é verdadeiro psicologicamente. Todos recebemos instruções e ideais, tanto boas quanto más, falsas e verdadeiras, quando somos jovens e suscetíveis. A mente, sendo maleável, aceita-as. Como sementes, essas ideias crescem e se tornam em estados de mente fixa. Talvez algumas fossem baseadas em medos e preconceitos.
outras na regra de ouro, honestidade, integridade, etc. Nossas crenças religiosas foram incutidas quando éramos jovens. Como uma árvore, damos frutos de acordo com as crenças implantadas no subconsciente. As guerras religiosas de hoje produzem frutos ruins da árvore da vida em nós. Todas as sementes crescem de acordo com suas espécies. A árvore do bem e do mal é a nossa própria mente acreditando no bem ou no mal, que é a causa de todos os problemas do mundo. Há apenas um único poder, não há 2, 3 ou 1000. Essas são as suas crenças que foram instaladas em sua mente. E se você quer saber mais, também temos um vídeo falando sobre as crenças e de onde elas vêm e como elas foram instaladas em sua mente desde que você nasceu. Antigos costumes e tradições buscados na ignorância. Recentemente fiz uma conferência sobre o significado interior da Epístola aos Romanos como a melhor acolhida. Uma jovem médica presente pediu-me para que explicasse o significado espiritual dos seguintes versículos de Paulo que muito a perturbavam. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, quando ora, profetiza, com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspado. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que raspe a cabeça. Mas se é vergonhoso a tosquiar ou raspar, cumpre-se usar o véu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, mas ele a imagem e glória de Deus. Mas uma mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como um sinal de autoridade. Isso você encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4 a 10. Estes versículos de Paulo tratam da interação do princípio macho e fêmea dentro de todos nós. Quando essas duas fases da mente trabalham harmoniosamente, pacificamente, em unissolo, de acordo, a união resulta em saúde, riqueza, felicidade e verdadeira expressão. Há algumas igrejas da Europa, a América do Sul, além de outros lugares, que ainda insistem atualmente que as mulheres cubram a cabeça antes de entrarem nos templos. Mas, de um certo modo, esse costume está morrendo. Há algum ano, um grupo nosso visitou algumas catedrais famosas da Itália e na França. As mulheres da América tiveram de pôr alguma coisa na cabeça para poderem entrar. Diga-se de passagem que nem sempre era um chapéu. Esse é um costume ou tradição antiga, que nos vem sendo legado por gerações. O casamento na Bíblia é a união do pensamento e emoção, que se unem e são construtivas e resultam um fruto da união. Se os pensamentos são a imagem e semelhança de Deus, as emoções sendo geradas do pensamento também serão. O seu coração está então em um cálice do amor de Deus. O verdadeiro casamento na Bíblia é o senso de união com Deus. É dessa união que provém todos os frutos de Deus: amor, alegria, paz, abundância, segurança e felicidade. Paulo está falando sobre o lado subjetivo de nossa natureza, que é chamado de mulher na Bíblia. Um homem e uma mulher não devem ser encarados apenas como corpo. Você é um ser mental e espiritual. Seu corpo é um veículo e uma representação de seus pensamentos, sentimentos, imaginações e crenças. Espírito, consciência, percepção, o princípio vital são a realidade de cada pessoa. Paulo está sempre falando sobre as leis espirituais e as verdades da vida. Paulo conhecia as obras da mente e estava perfeitamente a par do que chamamos atualmente de psicologia anormal. Por cerca de 300 anos, os mestres e líderes do princípio do templo do cristianismo realizaram grandes coisas, inclusive curas milagrosas, estando inflamados pelo fogo à verdade. Todos conhecem a história do grande imperador romano Constantino, que devolveu a igreja primitiva numa vasta organização, instituindo rituais, cerimônias e regulamentos doutrinários, dogmas e postulados que se devem aceitar. Cresceu por fora, mas começou a morrer literalmente por dentro. Isso se aplica a todas as religiões. Os homens esqueceram a verdadeira fonte de todas as bênçãos e abundâncias, concentrando-se na forma, cerimônia, estruturas e hierarquias, cultuando a coisa criada e não o Criador. Procure sempre o seu próprio centro divino para encontrar a luz e a verdadeira sabedoria. Quando o versículo 4 fala, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Está indicando que o homem representa a mente, o consciente, a mente racional, o pensamento intelecto. O pensamento é a ação incipiente. A cabeça do homem deve estar descoberta no sentido de que a imaginação deve estar disciplinada e controlada por princípios espirituais. A mente deve estar livre do medo, arrogância, orgulho e conflito. O pensamento espiritual deve ser entronizado, a paz, a harmonia, a ação certa e boa vontade devem dominar a mente consciente. Paulo diz
que uma mulher deve ter a cabeça coberta, pois lhe seria vergonhoso ter os cabelos tosquiados ou raspados. Portanto, fique coberta. A Bíblia diz que a força de sanção está nos cabelos. Os cabelos representam pensamentos e emancipações de energia divina, os padrões e atitudes mentais. É por isso que os cabelos do homem são curtos. Mas isso não deve ser literalmente, pois nada tem a ver com os cabelos físicos do alto da cabeça. O homem apara ou corta os cabelos, significando de se livrar de todo ressentimento, antagonismo, preconceito e hostilidade, identificando-se com o amor divino, o espírito de perdão e exaltando Deus em si. O homem fica com a cabeça ou mente consciente realmente descoberta, está pronta para a oração, meditação e desenvolvimento espiritual. Em termos simbólicos, de um ponto de vista espiritual, os cabelos comprimidos num homem indicam um crescimento de falsos conceitos e opiniões errôneas acompanhadas por emoções negativas, orgulho intelectual e presunção. A senhorita Margaret Burroughs, que de vez em quando me ajuda, perguntou-me por que as mulheres ao longo dos tempos foram consideradas como servas inferiores ao homem e submissas. Comentou, por exemplo, que uma antepassada num velho país da Europa sempre que se retirava do aposento quando um homem aparecia para visitar o seu esposo. Como já expliquei anteriormente, o subconsciente é submisso ao consciente, ou o homem. O macho, mente consciente, intelecto, é dominante. Eis porque a mulher, quando ora, deve estar descoberta. Tudo isso significa que o consciente deve ser o guardião no limiar, cuidando para que nada entre no subconsciente, que não seja capaz de encher a alma de alegria. Ao contrair um muro, o pedreiro põe um tijolo em cima do outro. Os dois tijolos possuem a mesma e igual importância. O tijolo por baixo está em posição inferior, mas isso não significa que seja inferior em utilidade e importância. Um tijolo é inferior somente na posição e mais nada. O mesmo acontece com o subconsciente, chamado de mulher na Bíblia. A mente consciente controla e domina o subconsciente, que é aceptível e suscetível à sugestão, ao pensamento habitual do consciente. O subconsciente reage ao pensamento dominante da mente consciente. Quando o pensamento ou ideia é emocionalizado, irá se concretizar. O consciente, sendo criativo, faz com que a manifestação ocorra. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso de sua vida? Mateus capítulo 6, versículo 27. Na Bíblia, o covado significa gerar a ideia, acalentá-la, animá-la a fim de que se cristalize e fique gravado no subconsciente para então ser consumada. A mulher de cada um. Uma das mulheres ouvintes pela rádio é uma servidora do governo e está prestes a se aposentar. Escreveu por conta de que me ouvira dizer, no meu programa diário, que a pessoa que se imagina a bordo de um avião ou navio, sentindo toda a realidade, se quer, por exemplo, fazer uma viagem de navio, deve imprimir o que está ocorrendo aqui e agora. Sentir-se sentado no convés, contemplando as estrelas, ouvindo o ranger do navio, cheirando a maresia, a brisa do mar em seu rosto, olhando para os espaços imensos, insistindo na cena e tornando-se tão vívida e real, a ponto de ficar espantado ao abrir os olhos depois da meditação e descobrir que não se encontra no navio. Acaba concretizando o desejo. Quando o sentimento é assim real, sentido e vivido como se já fosse real, pode estar certo de que o evento foi gravado no subconsciente e irá se concretizar. Mesmo que a pessoa não tenha dinheiro para a viagem, acontecerá alguma coisa, um imprevisto para possibilitar-lhe o desejo, se conseguiu impregnar no subconsciente. Fazendo essa meditação, visualizando-se, vestindo seu corpo com essa imagem mental, assim o subconsciente encontrará as pessoas certas para que o seu desejo se manifeste. Desta forma, ela seguiu a técnica e na terceira noite adormeceu afirmando: viagem, viagem, viagem. Na manhã seguinte, ao despertar, não tinha mais vontade de orar a respeito, porque conseguira fixar a ideia no subconsciente. A sequência é interessante. Ela vai se aposentar dentro de alguns meses e seu supervisor pediu-a em casamento. A primeira coisa que ela disse foi: depois do casamento vamos fazer uma viagem ao redor do mundo. A prece dela foi atendida e está fazendo a viagem que imaginara e sentira como verdadeira. Se isso aconteceu com esta mulher, pode acontecer com você também. É só acreditar. É isso que a Bíblia está querendo dizer ao falar em parir o pensamento ou imagem mental. É a mãe de quem dá luz ao filho, não o homem. Ela começou a pensar na viagem, comprou mapas de outros países, estudou então os portos que visitaria, empenhou os poderes do subconsciente, porque evocou o sentimento, interesse e entusiasmo. Assim, à sua maneira, a mente subjetiva fez com que tudo se consumasse. A mulher em você sempre representa a emoção, a natureza do sentimento e subjetividade. Por que a cabeça da mulher deve estar coberta? O subconsciente não acolhe seus pensamentos.
O consciente é que é a mente que escolhe, volutiva. É por isso que o subconsciente pode ser poluído por uma mente ignorante, tirânica, despótica, egoísta e autocrática. Quando a mente consciente acalanta assaltantes, assassinos e escroques, sob a forma de pensamentos maléficos, hostis, odiosos e vingativos, o subconsciente fica conspurcado e gera doenças e distúrbios da mente, corpo e atividades profissionais. Esse tipo de mente consciente pode ser encontrado em qualquer pessoa, independente do sexo. Entregar-se ao ressentimento ou ao desejo de desforra faz com que o subconsciente reaja de maneira negativa e destrutiva. A pesquisa moderna de médicos psicossomáticos ressalta que foram encontradas emoções destrutivas por detrás de todos os casos do câncer. A mente sobre o câncer. Num artigo sobre medicina preventiva na revista Para uma Saúde Melhor, em janeiro de 1976, o Dr. Carl Simonton, um especialista em oncologia, a ciência dos tumores, declara o seguinte: há algumas características da personalidade do paciente com câncer de outros cientistas já constataram serem significativamente diferentes dos pacientes que não têm câncer. Primeira diferença: uma tendência para acalantar ressentimentos de uma deterioração na capacidade de expressar hostilidade. Segunda, uma tendência por autocompaixão. Terceira, dificuldade em desenvolver e manter relações significativas e prolongadas. Quarto, uma péssima impressão de si mesmo, acrescentando-se a isso um sentimento de rejeição básica por um ou ambos os pais, para completar a história geralmente encontrada num paciente de câncer. O Dr. Simonton ressalta no artigo que as emoções não positivas destrutivas podem acarretar doenças destrutivas no corpo humano. É por isso que a Bíblia diz que a cabeça da mulher, o subconsciente, deve ser governada por ideias divinas geradas pelo amor divino. Esse é o governo dos livres e garante paz, segurança, saúde e abundância. A mulher é a glória do homem. Claro que o versículo 7 do capítulo 11 do livro 1 de Coríntios é psicológico. A mulher, o subconsciente, deve ser sempre velado e protegida pela mente consciente. A palavra glória provém do raio incandescente, ou seja, todos os pensamentos verdadeiros, admiráveis, nobres é a imagem e semelhança de Deus. Quando focalizados pela mente consciente, encontrarão o caminho para o subconsciente, por um processo de osmose espiritual, derramando sem fulgor, calor e brilho sobre toda a sua vida. Se você é uma daquelas pessoas que não governa, controla ou dirige sua vida emocional, reagirá de acordo com todos os pensamentos não positivos, medos e predições de tragédia que nos bombardeiam noite e dia. Essas emoções irracionais irão compeli-lo a ações e reações não positivas. Na linguagem bíblica, você está cometendo adultério ao coabitar com o mal, ódio, ciúme, ressentimento e hostilidade no leito da mente. Agir assim é gerar uma prole perniciosa. Os cabelos da mulher não devem ser tosqueados ou raspados, porque representam os pensamentos que devem ser protegidos em todas as circunstâncias pela verdade de Deus, velados pelas presenças constantes de Deus do amor, entronizando e dominantes da mente consciente. Os cabelos no homem, simbolicamente falando, devem estar aparados, como já expliquei anteriormente, no sentido de que o intelecto deve ser ungido com sabedoria de Deus. Deve-se contemplar as verdades de Deus na posição mais elevada. Ao longo dos tempos, os homens usaram tanto cabelos compridos como curtos, mas a Bíblia está se referindo à vida do pensamento, aos padrões mentais, ao foco da atenção. Os cabelos compridos, em termos simbólicos e bíblicos, seriam errados para o homem por indicarem que é governado não por pensamentos espirituais, mas por emoções não positivas e pela mente da massa. O cabelo da mulher, como diz Paulo, não deve ser tosquidos no sentido psicológico e espiritual, significando que a mente dela não está em paz, que não tem pensamentos ou ideais de Deus como esposo. Em outras palavras, ignorância, medo e superstição a estão governando. Ela não está usando o traje da salvação e o manto de retidão. A mulher que está descoberta, portanto, à luz da Bíblia, é o seu significado interior. Torna-se instável, neurótica e suscetível a todo vento que sopra. É desnecessário dizer o que quer que você seja, homem ou mulher, que não deve encarar a questão dos cabelos literalmente. Um homem de cabelos curtos ou compridos pode ser um homem à imagem e semelhança de Deus. O problema não está nos cabelos ou na cabeça, mas sim na maneira como ele usa as leis da mente. A resposta para todos os problemas é concentrar a atenção em Deus e em todas as coisas boas. Quando isso acontecer, você estará profetizando um futuro maravilhoso para si mesmo. Os olhos estão fixos em Deus. Não pode haver mal que surja em seu caminho. Disciplinando a mente.
Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. O Espírito Santo é Deus e está alojado nas profundezas do inconsciente em todos os homens. José é a mente evolutiva ou consciente. Maria representa a mente mais profunda, repleta das qualidades, atributos e potências de Deus. Pratique um relacionamento harmonioso, sincronizado e alegre entre o consciente e o subconsciente e está gerando saúde, paz, força e segurança. Instale a ideia certa na mente e vai experimentar no coração o verdadeiro sentimento. A união do pensamento e sentimento representa o par casado em você. Quando estão unidos, o terceiro elemento, paz, Deus, entra em cena, permitindo-lhe experimentar a alegria da prece atendida. Deixe que o seu coração se torne um cálice para o amor de Deus e uma manjedoura para o seu nascimento. Como consequência, irá expressar e gerar uma criança que é Deus na terra. José é a mente consciente. Deve ser um guia e protetor da criança santa, que é a sua percepção da presença e poder de Deus em você. Seu pensamento é Jesus e o sentimento ou emoção é Maria. Quando os dois se unem em paz e harmonia, a prece é atendida. Isso é Deus em ação. É assim que a mente funciona. E esse conhecimento é o nascimento da criança santa ou a sabedoria em você. A partir do momento em que você entender e compreender que o segredo da Bíblia é a sua consciência de ser. Você é parte do todo. É Deus em você. José e Maria na Bíblia são apenas símbolos da sua mente consciente e subconsciente. Subconsciente é quem gerou o Filho Jesus. Subconsciente é quem gera o seu sonho. Jesus nada mais é do que o seu sonho, a manifestação do seu desejo aqui na Terra. E para que o seu sonho seja realidade, Jesus precisa morrer na cruz. Morrer significa deixar o sonho para trás para que se torne realidade. Assim, para que a semente se torne árvore, ela precisa morrer semente para então nascer uma nova planta, nascer uma nova pessoa em você. Esta é a mensagem do 16º e último capítulo do livro As Grandes Verdades da Bíblia. A grande verdade da Bíblia é Deus em você. E eu vejo Deus em você. E a partir deste momento, você verá Deus em todas as pessoas que você encontrar no seu caminho. Se você entender que é Deus aqui na terra e que o outro também é Deus, você jamais fará mal a outra pessoa, pois estará fazendo mal a si mesmo, pois você é parte do outro, assim como o outro é parte de você. Estou muito feliz e grata por ter conseguido levar a mensagem até você. E se você chegou até aqui, pode ter certeza que ouvir esta mensagem, entender e compreender, se os seus ouvidos estiverem abertos, a mensagem chegará até você. Muitas pessoas verão e ouvirão a este audiolivro e dirão, pela mente da massa, que tudo isso é besteira, que tudo isso é inverdade e que tudo isso é apenas uma invenção do autor, uma interpretação do modo e do ponto de vista na leitura e na interpretação da Bíblia. Pode até ser verdade ou não, pois tudo aqui na Terra não existe verdade ou inverdade. Cada pessoa tem a sua crença na sua nova verdade. E esta também pode ser uma nova crença, uma nova verdade em sua vida. Mas se você aplicar as leis da sua mente e entender e compreender que tudo é pensamento, sentimento e emoções. Seu pensamento, aliado com o seu sentimento, cria emoção e desta forma a sua realidade. Se você quer olhar a história da sua vida e tentar mudar o seu passado, você não conseguirá. Sabendo de tudo isso, você poderá dar um novo sentido ao seu passado, mas você poderá criar um novo futuro, uma nova pessoa que você deseja ser, assim como Moisés, que chegou à terra prometida e não pôde entrar. Quem entrou foi Josué. Josué é a nova consciência de ser que nasce em você neste momento. Seja bem-vindo à Terra Prometida, o mundo mágico onde tudo começa, sua mente, sua maior riqueza. E desta forma finalizamos o 16º capítulo, convidando você para continuar no nosso canal, assistindo aos nossos vídeos e as novidades que traremos para você. Esta foi uma revelação que a nós foi trazida pelo universo das mãos de Deus. E eu, através da minha voz, levei até você. Eu espero que você seja grato e compreenda esta mensagem. Ouça de novo, de novo e de novo. E se você não entendeu, ouça de novo, até que o seu subconsciente receba esta mensagem. E quando o discípulo estiver pronto, seus ouvidos se abrirão para entender esta mensagem. Assim como um dia os meus olhos estiveram abertos ao receber do universo este livro,
trazendo até você toda essa revelação. Sou muito feliz e grato por você ter estado conosco por toda essa jornada. Essa foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. E pode ter certeza que entrei no mundo mágico onde tudo começa. A mente é a maior riqueza, a maior mina de ouro deste planeta. Comece a garimpar e transforme a sua vida na melhor vida que você sempre sonhou em viver. E eu te vejo no próximo vídeo que estaremos disponibilizando em breve, que serão mais revelações. Seja bem-vindo a este canal. Lenice Reiner, siga você mesmo, siga a pessoa mais importante deste planeta, pois nesse mundo, esse planeta não é nada sem você. Com você ou sem você, ele será o mesmo. Porém, sem você, não será nada, pois o seu mundo é o seu melhor mundo. Viva os melhores dias da sua vida a partir deste momento. Se você recebeu essa mensagem, agradeça ao universo, pois isso chegou até você, pois você está pronto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.